Eu Bem-vindos aos Incendiários, o podcast que desenterra qualquer incêndio mental de nossas cabeças. Hoje a gente vai falar de um tema super polêmico, de certa forma, quando você descobre como a vida funciona, que é o que é que você quer ser quando crescer. E para falar desse assunto, eu estou aqui com Yuri, um quase veterinário, né? mais uma skill desbloqueada. Quase fui. Vou contar essa história aí para vocês de um quase veterinário. Pois é. Tô aqui também com o Mel. Eu estou aqui nos meus preparativos. Eu resolvi que eu vou passar um tempo aí no Brasil, então estou aqui em casa me preparando para segunda-feira ir pro Brasil. Show! Quem mais tá aí? A Evelyn. Eu sou quase advogada, metade da vida estagiária, agora estou na Austrália. Quase estagiária, ótimo. E eu, Benício Tagas, que já quase foi professor, pastor, entre outras coisas mais. Antes de a gente começar a falar, pode falar, Yuri. O programa promete hoje, hein? Hoje histórias reveladoras do passado de Benício Targa. Motorista de Uber vai se identificar bastante com esse episódio, vai ouvir a gente aqui desabafar, falar dos problemas. Antes de a gente começar a entrar no nosso papo, né? Primeiro eu quero divulgar aí o Estúdio Criativo, @Estúdio Criativo, com o João Pedro Viegas, que está apoiando hoje a gente aqui na captação de áudio, já vem apoiado na edição. Então, quem estiver interessado aí desses serviços e muitos outros, procura lá no Instagram, @Estúdio Criativo. Ele vai te atender aí com o maior carinho, como ele tem feito aí com a gente aqui. Bom, vou fazer um contexto aqui para vocês antes, né, sobre o que você quer ser quando crescer, né? É um tema talvez até clichê, um tema comentado por todos, mas o fato é, quando nós somos crianças, o mundo ele não tem tamanho, né? O mundo ele é infinito, tudo é possível. Para a gente começar esse papo, eu vou falar uma coisa bem dramática. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu lembro que eu cheguei numa tia minha e falei que quando eu crescesse eu ia ter um Porsche, que era o meu carro favorito, esse seria o meu carro. Ela olhou pra minha cara e deu risada. Uma risada que uma criança de 10 anos não entendeu o humor ali. Mas crescendo, a gente começa a pegar as nuances, né? Por que ela riu daquela criança que queria ter um Porsche? Hoje eu entendo perfeitamente por que ela riu. Mas isso é só para dar um contexto sobre as possibilidades que com a criança acredita. Depois eu falo mais sobre o que eu queria ser quando crescer. E Yuri, conta pra gente aí, você que é um cara, né, de mais de 10 habilidades de emprego, demolition, taxista, comissário, de todas essas funções que você qual você queria quando você era criança? Como foi esse seu período de começar a pensar o que você queria ser? Vamos contar primeiro o que você queria ser, depois a gente conta como foi o chá de realidade, né? Bom, vamos lá, Benício. Bom, eu sempre amei animais, né? Sempre fui um apaixonado por animais. Já minha mãe me ensinou desde pequenininho a ter carinho, ter amor ali, cuidar. E isso eu vim crescendo com essa vontade e tudo mais. E eu não sei até que ponto era a minha vontade ou até que ponto era a vontade que minha mãe tinha de ser também. E ela passou para mim essa vontade, sabe? Que às vezes é aquele... Eu tenho até um
pouco de medo dessa coisa de passar o sonho frustrado pro filho, sabe? Eu acho que rola muito isso, acontece muito. Mas eu realmente cresci com essa ideia de querer ser veterinário, que até certo ponto é um sonho. Não vou dizer que é fácil, inclusive, principalmente no Brasil, mas é um sonho que se pode alcançar, sabe? Enfim, eu terminei a escola, terminando a escola, e tem aquele período ali que você está plenamente perdido, né? É como se você saísse de uma bolha, né, de proteção ali, que é o colegial, e depois você é jogado aos leões, você tem que resolver sua vida, tipo, em 2 meses para escolher um curso, ou no máximo 1 ano para saber o que você vai fazer pro resto da vida. E, cara, eu não tinha dinheiro para fazer veterinária na época. E aí eu falei, o que eu vou fazer? E aí surgiu a gestão ambiental na minha vida. Que é um curso... Era o curso, a profissão do futuro, né? Todos falavam que era a profissão que ia estourar, que ia dar um boom, ia mudar o mundo e tudo mais. Realmente, é uma profissão que teve uma grande procura, né, no mercado, só que existe a profissão de engenheiro ambiental. Então, basicamente, o meu curso foi engolido pela engenharia ambiental e é muito difícil conseguir um trabalho com um salário aceitável de gestor. E eu também descobri que eu não gostava de gestão ambiental, que caía a parte de administração e tudo mais, né? Tinha uma parte de processamento de resíduos, que eu até cheguei a trabalhar na prefeitura, que eu gostava da minha cidade, mas não era exatamente isso que eu queria. Por fim, eu saí desse curso e aí sim eu falei, dessa vez eu vou fazer veterinária. Só abrindo parênteses aí nesse curso aí do gestão ambiental, aqui na Austrália é um curso que está na lista do Skill Visa. Sim. E que é muito procurado até. A pessoa acha que por ser um curso técnico, assim, aqui realmente tem essa abertura. Como é muito diferente, né? O nome aqui é Environmental Management. Aqui no Brasil, o pessoal tá na última da lista, isso aí. Exatamente, cara. Aqui, realmente, tá lá no Skill Visa, eles estão procurando gente para trabalhar. E, continuando, eu aí falei, eu vou dar um jeito, eu trabalhava com o táxi do meu pai de manhã, eu combinei com ele, falei, pai, eu vou estudar no período da noite, de manhã eu trabalho para você. Beleza, e fui lá, todo empolgado, fiz minha inscrição, eu falei, agora nada pode me parar, né? E aí, o mundo, né, sempre tão gentil, né? Não, e eu tinha conseguido, cara, não sei se vocês vão lembrar, o tal do desconto do Mais Estudos, ou tinha um outro também, que era o desconto que você se filiava ao Sem Terras, e aí você conseguiu um desconto maluco. Era uma parada muito louca. Eu sei que era um projeto de governo brasileiro, né? Para variar, era isso. Eu sei que eu consegui ali meus 25% de desconto na mensalidade, e lá fui eu. Aí, por fim, eu tinha me matriculado, fiz o pagamento ali da inscrição e tudo mais. Por fim, me ligaram falando, olha, Yuri, não fechamos turma no período da manhã, só vamos ter o período da noite. E no período da noite, meu pai trabalhava. E aí, eu tive que desistir, que foi triste. E, olha só, gente, olha que loucura. Esse era o meu sonho. Eu fiquei frustrado, desisti, e aí eu fui fazer o quê? Algo bem parecido com gestão ambiental e veterinária. Fui fazer publicidade e propaganda. Foi o que sobrou, né? É o que você achou no catálogo do jornal. E que também eu não terminei, né? Pra falar a verdade. É um sério problema de começar as coisas. E assim, depois de um tempo você começa a não se cobrar mais, sabe? Porque você não é obrigado a saber o que você quer fazer da vida. Com 20 anos, com 24, nem com 30, sabe? Eu acho que a gente está numa eterna mudança, né? Interna. Numa eterna busca, né? Exatamente, uma eterna busca. E aí foi que eu fui parar na aviação, né? Nessa eterna busca. Eu estava frustrado com meus 28 anos, cansado do ponto de táxi. Aí eu fui fazer
o curso de comissário. E aí acabou se tornando meu novo sonho, né? Eu acabei largando aquele sonho de criança, de ser veterinário, e talvez eu tenha encontrado um sonho próprio, né? Eu não posso dizer que eu partilhava do sonho de veterinário ali com a minha mãe, né? E aí eu acho que o comissário foi algo mais meu. Eu acho que foi uma busca mais minha. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante na sua história, sabe? Que quando você citou os pais, né? Que realmente, quando a gente é criança, eu sinto mesmo esse mix, né? Dos sonhos dos pais misturados com o filho, quanto isso nos influenciam também, né? Igual você falou, os pais frustrados, que, por exemplo, a maioria dos pais, pelo menos da minha geração, são pais que mal completaram o ensino médio, né? Então eles botaram aquela pilha naquela geração dos anos 90. Não, meu filho vai ter uma faculdade, né? Então a gente com 17 anos na cabeça, não sabe nem o que a gente gosta de comer ainda, o que a gente não gosta, né? Não sabe nem o que quer, sabe nem o que vai vestir de manhã. Tem que escolher uma profissão, não pode perder tempo, porque você vai ter dificuldade de trabalho. Só quem estuda consegue alguma coisa, quem não estuda não consegue nada. Então a gente já tem uma pressão, né, implícita, né? E isso acaba fazendo muitas pessoas escolherem coisas erradas, né? Perderem tempo em coisas que talvez elas realmente não gostariam. Eu queria ouvir um pouquinho do Mel. O Mel que já está mais tempo fora aí. Como que foi na sua infância aí? O que você queria ser quando crescer, Mel? O Mel, que é o mais velho praticamente do grupo. É quase um ancião. Cara, na verdade, desde criança, que eu me lembro, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos, eu cresci, na verdade, com uma vontade muito grande de fazer... A primeira coisa, sendo criança, eu queria fazer novela, não sei porquê, acho que na minha época, 1990, passava o Carrossel ainda na TV. E a primeira edição mexicana dublada, e eu me lembro que eu ouvi a minha família comentando, e inclusive com 6 anos eu fiz meu primeiro teatro na escola, foi a formatura do meu pré. E eu acho que ali foi crescendo a vontade. Então, assim, desde criança eu tinha uma paixão enorme por teatro, e eu fui crescendo com essa vontade de atuar. Então, assim, eu nunca tive dúvidas em relação ao ser o que, né, quando crescer, o que ser, na verdade. Porém, assim, a gente, quando é criança, a gente tem muita ilusão, a gente acha que tudo é fácil, e a gente não enfrenta a realidade de realmente saber o que é pagar contas e etc. E quando eu estava com mais ou menos 16 anos, eu estava praticamente terminando o ensino médio, na época era colegial, e eu me lembro que eu resolvi que eu queria fazer teatro, que eu queria fazer artes cênicas, porém, é aquela coisa, eu venho também de uma família simples, com dificuldades para pagar, e dentro da visão da minha família, teatro era uma coisa assim, você vai fazer o quê? Teatro não leva ninguém a lugar algum, né? Ainda hoje é assim, eu acho. Acho que sempre é, e realmente, cara, é basicamente isso, porque a gente não tem aí uma... eu acho que não é tão encarado tão seriamente, a menos quando você realmente consegue fazer uma televisão e as pessoas te respeitam, fazer um teatro, um cinema. Mas eu acredito também, Mel, que dentro do teatro também tem uma certa panela ali, né? Que tem um certo monopólio do sim. Cara, eu acho que recebe. Tudo. Eu acho que, de um modo geral, em quase, eu não vou dizer todas, mas na maioria das profissões existe essa panela. Sim. Eu acho que para você conseguir ultrapassar essa barreira e realmente conseguir, sabe, dentro do que você estudou, entrar e ser reconhecido, é muito complexo tudo isso. Mas voltando a mim... fala, desculpa. Desculpa, Mel. O famoso... a gente não pode passar um episódio sem ter um pigarro, né? Foda. É o famoso eu conheço alguém que conhece alguém, né? Parece que só assim a gente obtém êxito na nossa profissão, né? Cara, exatamente isso. Então, resumindo, com 16 anos eu tentei, porque eu morava no interior de São Paulo, então a cidade mais próxima para eu fazer curso de teatro era 45 quilômetros. Eu comecei a fazer, mas na época eu não consegui bancar
as minhas viagens e eu não tinha respaldo da minha família, então eu meio que deixei de lado. E aí, com 16 anos, eu comecei a trabalhar, eu fiz muitas outras coisas também, fiz na época era office boy, e aí com 18 anos eu resolvi que eu queria sair do interior, fui para São Paulo, e aí aquela coisa, a gente, quando a gente é criança, a gente quer ser gente grande, e aí quando a gente é gente grande, a gente quer voltar a ser gente, né, ser criança. É verdade. E aí, tipo, a realidade me deu um banho de água fria, um balde de água fria, né? Os dois. Os dois. Porque eu cheguei em São Paulo, me deparei com uma realidade totalmente diferente, onde eu tinha que me responsabilizar por tudo, por despesas. Eu fui, a princípio, morar com família, mas não é a mesma coisa de morar com os pais. Eu tinha que também pagar as contas no final do mês. E aí, o primeiro trabalho foi num call center, e assim, eu ganhava na época 400, eu tô falando na época de 2002, 2001, 2002, eu ganhava 440, 450 reais, não tinha condições alguma de fazer curso de teatro. E, cara, eu fui protelando, a minha vida foi nessa. Fiquei acho que uns 5 anos, 6 anos trabalhando em call center. E a paixão de atuar continuava. E eu me lembro que com 23 anos, acredito, eu comecei a fazer teatro. Primeiro eu prestei vestibular, mas aconteceu a mesma coisa, não tinha turma suficiente de inscritos, então a minha turma não foi para frente. E no final das contas, com 23 anos, acredito, eu fiz o curso de teatro. Eu não fiz a universidade, porque acabou não rolando. Eu fiz o curso técnico, fiz 3 anos de curso técnico de teatro. E aí eu comecei a atuar, só que nesse meio tempo, com 26 anos, 27, rolou a oportunidade de sair do Brasil, eu acabei vindo para a Europa. E depois eu comecei a perceber que, como você falou, cara, é a questão de entrar na panela, né? E eu não entrava nessa panela. E aí, meio que o sonho, eu comecei realmente a me deparar com a realidade, de que só com o curso de teatro, cara, eu percebo que hoje, para você ser ator, você tem que ter muita coragem e abrir mão de muita coisa. E eu tinha necessidade de ter uma estabilidade. Quando você é ator, você não tem estabilidade, porque você não tem os seus benefícios, você não tem certeza de que no final do mês você vai ter o dinheiro ali. Então, eu acho que talvez por medo, covardia, eu acabei meio que, né, ou também porque eu vim para a Europa. E nessa época, antes de vir para a Europa, eu trabalhava trabalhava no administrativo, eu trabalhava para o governo. E fiquei 1 ano trabalhando para o governo e de repente resolvi vir para a Europa e vim para a Europa. E aqui eu chego aqui, eu não tinha mais o que fazer porque eu não falava o idioma para trabalhar como ator. E aí comecei a fazer de tudo. Trabalhei também aqui em call center, depois eu acabei indo para vendas. E em 2017 foi quando eu estava cansado, meio deprê. Eu falava, puta, eu tô infeliz fazendo tudo que eu faço, porque a minha paixão era ser ator. Eu acabei fazendo também aqui um curso de maquiagem, então eu fiz 3 anos de curso de maquiagem para teatro, TV, cinema. De repente pensei, vou fazer alguma coisa com... Sim. De alguma forma você tá ali presente também, né, no ambiente. Legal. Tá se conectando, né? Tá tentando se conectar, chegando. Exatamente, foi o que eu pensei. Eu falei, eu vou fazer curso de maquiagem, porque pelo menos eu vou estar atrás dos palcos, eu vou estar ajudando a galera, né? Mas, e nessa época eu trabalhava em uma marca de luxo aqui na Bélgica, e aí me veio um insight, porque um dos colegas falou, eu estou participando de um processo seletivo para ser comissário de uma companhia belga, e na época eu já falava holandês, falava inglês e o francês, que são os idiomas necessários, e assim, ser comissário é uma coisa que, quando eu tinha os meus 18 anos, eu também tinha vontade de ser, porém, é aquela coisa, a grana. E no Brasil tem que se pagar um curso, e o curso não é tão acessível também. Na época, como eu falei, eu ganhava 450 reais, não dava para pagar um curso que valia 3, 4, 5 mil na época. Então, em 2017 foi quando eu resolvi, cara. Eu comecei a fazer aqui, eu participei de todo o processo, entrei no treinamento, porém, eu tive muita dificuldade com a linguagem técnica. É muito difícil, cara. Se fazer o curso em português já é difícil, imagina você fazer um curso num outro idioma que não é seu. Exatamente. E aí, durante o treinamento, eu não passei nas provas finais, eu fiquei muito decepcionado, muito mal. E aí foi nessa época que eu resolvi ir pro Brasil. Eu falei, eu vou pro Brasil fazer o curso de comissário no Brasil, porque eu quero ser comissário no Brasil. E fiz o curso de comissário, foi ali que inclusive conheci o Yuri.
Exatamente. Existia um porquê, né? Existia um porquê pra você fazer no Brasil. Só Sim, um, eu precisava conhecer o Yuri. Eu fiz o curso, cara, e passei em todo o processo, prestei a banca, porque no Brasil você precisa primeiro fazer o curso por uma escola que é reconhecida pela ANAC, e você tem que passar nas provas da escola para você prestar a banca. Então, você presta a banca, passou em todo o processo, aí você começa a participar de processos seletivos em companhias aéreas no Brasil. E eu estava decidido a voltar para a Europa, me desligar de tudo e voltar para o Brasil. Cara, eu não sei. Eu cheguei aqui num domingo, na segunda-feira, eu recebi uma ligação para participar de um processo seletivo para trabalhar numa loja também aqui. E como eu estava mal de grana, eu falei, bom, eu vou ficar pelo menos uns 5, 6 meses só para juntar uma grana e volto para o Brasil. E nessa brincadeira de ficar os 6 meses, eu recebi ligação de novo da companhia, né, da Brussels Airlines, que é a companhia que até hoje eu trabalho, entre aspas, porque eu estou em casa. Eu recebi uma ligação pedindo para que eu tentasse novamente. Eles gostaram do meu comportamento durante o processo. Eles pediram para eu voltar novamente a fazer o treinamento com eles. E na hora, eu não pensei 2 vezes e falei, claro, beleza, vamos fazer. E foi, graças a Deus, foi tudo certinho. Eu fiz o treinamento, passei em todas as etapas e comecei a voar. Eu já estou voando mais de 1 ano. Quer dizer, por conta da crise mundial e do coronavírus, eu estou em casa. E inclusive, esse tema que a gente está abordando hoje é muito interessante, porque eu estou há 2 semanas conversando com vários amigos e a gente está sempre falando nessa questão. A gente, quando cresce, a gente se depara com uma realidade onde que, quando você é criança, você tem tantos sonhos, mas quando você realmente se torna adulto, você percebe que quando a gente é criança, a gente tem muita ilusão em muitas coisas. Ô, Mel, só queria dizer que eu acho que nem no seu maior delírio você ia se imaginar nesse cenário que você vive, né? Um comissário na Bélgica quando criança, né? Cara, nunca. Isso, né? Primeiro que assim, por você vir de uma família mais simples, então assim, primeiro que eu nunca me imaginaria dentro de um avião, muito mais morando na Europa, né? Porque assim, tava fora da minha realidade tudo isso. Só que assim, voltando pro tema anterior aquariano, né? Eu sou aquariano. Somos aquarianos. E assim, eu não me via numa cidadezinha. Só que hoje, inclusive assim, eu não me via passar minha vida inteira numa cidadezinha do interior por muito tempo. Só que hoje, para mim, isso é muito importante tudo. Mas naquela época não era. Viver lá não era. E eu queria crescer, eu queria voar, enfim, eu fui para São Paulo para tentar coisas. Chegou um momento que São Paulo para mim ficou pequeno, eu queria mais. Então assim, agora daqui eu não sei para onde que eu vou. Pô, show. O espaço tá aí, ó. É interessante o que você falou, a questão de pertencer, né? A gente quer pertencer sempre e só percebe que a gente já pertencia depois que a gente não tá mais lá, né? Eu vou passar agora para Evan. Evan, conta pra gente um pouquinho como foi a sua trajetória aí de infância, o que você queria ser quando crescer e como que foi o choque aí quando você descobriu que ser o que crescer não é tão simples assim. Eu sempre falo pro Yuri, assim, que a gente tá conversando, eu falo, a vida é cara, né? A vida é cara. E eu ficava aqui divagando quando eu era mais menor, assim, quando eu saí da escola e tive que escolher a profissão, né? Meu pai, ele já tinha a influência dele porque ele era advogado e minha mãe era professora. E nenhuma das 2 profissões me atraía tanto, porque eu convivi ali junto com a minha mãe, quando era criança eu ia na escola com ela e achava o terror ser professor, principalmente porque naquela época ela era professora de escola estadual. E meu pai é advogado, militar aposentado. E daí eu tinha só 2 momentos na minha vida que eu tive que escolher o que eu queria ser, porque meu pai não deu muita abertura, né? E quando eu era mais criança, assim, quando eu era adolescente, a única referência, assim, que eu tinha na vida de ser alguma coisa grande era porque eu era super fã do Dr. House. E eu queria ser igual o Dr. House, porque eu achava ele top, o melhor de todos. E daí... Só que o meu pai, ele fala assim, você tem que entrar sair da escola com 17 anos. No ano seguinte, eu já estava na faculdade de Direito, já estava estudando Direito, estudei 5 anos Direito,
No primeiro ano, eu bombei em várias matérias, mas eu não desisti, eu fui até o fim. E aí você vai percebendo que a realidade que você vê lá no dia a dia, lá, com a realidade que você aprende na faculdade é totalmente diferente. E era aquela coisa de eu ficar numa depressão mental, porque era só de eu lembrar que eu ia muito em fórum, cara, estagiária, e aquele tanto de papel, tanto de burocracia, escritórios, porque você acha que você vai advogar, que você vai ter suas causas, que você vai abrir um escritório e vai... Não, a vida real não é assim. A vida real é só perrengue. É você pegar empregos que pagam pouco, é você aí no Fórum do Trabalho está carregando 50 mil processos, ficar fazendo relatório. Então, a vida real não era nada a ver com aquilo que a faculdade me mandava, assim, que ensinava, né? Porque acho que tinha uma diferença muito grande, né? E fora o baque... Desculpa te interromper, me tira uma dúvida. Como foi pra você o choque de descobrir que ser médico na vida real não é igual o House, Grey's Anatomy? Exato. Como foi descobrir? Foi aquela coisa, porque eu, na verdade, assim, eu achava a medicina uma puta faculdade top, porque a pessoa saía de lá, residente, 6 anos estudando, o salário era bom, mas aí você vê a vida real, não é assim, né? A vida real é cheio dos perrengues, né? E daí eu falei, quando eu tava mais ou menos em 2011, 2010, eu já tava com a vontade de vazar do Brasil, porque eu não aguentava mais São Paulo, aquela rotina. Eu morava na Zona Leste, eu tinha que pegar o trem para ir, o trem para voltar lotado, uma rotina estressante, fazer estágio. E o sonho do meu pai, desde que eu entrei, era, não, você vai fazer faculdade de Direito, você vai ser concursada e você vai ganhar um salário, nem que você vai ser juiz, você vai ser promotora, você vai trabalhar no órgão público. E, como eu era estagiária, eu trabalhei em vários órgãos públicos, eu falei, eu não quero isso pra mim, tá ligado? Ficar numa baia, vendo o processo o dia inteiro e é isso. E acabou a vida e depois pegar o trem lotado e voltar pra casa e dormir e acordar e ver processo o dia inteiro no sistema lá do tribunal e depois... Então, aquilo ali não me atraía, sabe? Aí, aquela rotina de vida não me atraía. Aí, o que eu comecei? Em 2011, eu falei, não, eu vou terminar essa faculdade, vou fazer o que meu pai quer, vou juntar uma grana e vou pra Irlanda. E aí, eu pensei, a Irlanda é mais barato, lá é frio, vou tentar a vida. Porque eu pensei... eu já sabia que eu não estava muito enquadrada naquele potencial de ser uma advogada, de ser uma concursada. Eu não tive... Uma coisa que é uma falha dos pais mesmo, uma falha assim, nossa, que a gente não tem muita informação quando criança, é passar por um teste vocacional com psicólogo, né? Porque a maioria das pessoas, realmente, eu admiro muito aquelas pessoas que têm aquele dom desde criança, de falar assim, eu sei escrever muito bem, eu quero ser isso. Eu sei desenhar, vou ser designer gráfico, vou ser arquiteto, vou ser engenheiro. E, realmente, eu não sabia, assim, o que eu queria ser. Hoje, talvez... E aí você passa muito tempo da sua vida sem saber o que você quer ser. Hoje, tipo, eu tô aqui na Austrália faz um tempo, a gente estuda aqui. Eu passei por vários tipos de empregos. E aí eu tive que passar por um processo de autoconhecimento profundo. Porque a diferença é quando você quer ser o que você quer ser, mas e as contas, o trabalho que você tem que ter para se sustentar. Que porque a vida é cara. Porque eu falei, no mundo perfeito, a gente tem aquela vidinha ali e, tipo, não passa perrengue, mas todo dia na Austrália é um desafio. É passar por desafios, todo dia você tem que se autoconhecer, você tem que ter autocontrole de você mesmo. E no Brasil eu não tinha isso, porque no Brasil eu não gostava de um emprego, como eu morava com meus pais. Não gostei desse emprego. Ia lá e simplesmente saía, entendeu? E não queria saber mais, e ia passar várias coisas. E aqui não, aqui você tem que ter um puta de um autoconhecimento, o autocontrole, você tem que desenvolver habilidades que você não imaginava ter. Você tem que ter paciência, tem que amadurecer, assim, num ponto estratégico da sua vida, que você tem que pensar assim, agora eu vou começar, agora que eu tenho autoconhecimento da minha capacidade, que agora eu vou ser o que eu quero ser, lá nos 30 anos. Igual meu avô. O meu avô, ele falava assim, meu avô ia ser um ótimo engenheiro mecânico, eletricista, mas ele foi um ótimo... ele era carteiro, ele foi um ótimo carteiro. Mas ele podia ser um ótimo engenheiro mecânico, entendeu? Mas ele foi um ótimo carteiro por 30 anos.
entendeu? Então, e eu aprendi a não se cobrar tanto, porque a vida é etapa, assim, né? Eu acho muito legal aquelas pessoas que estudam e têm uma carreira e têm tudo encaminhado e chegam no topo, assim, com 25 anos a pessoa já tem um emprego, já tá ganhando 10 mil reais, já tem carro, já tem apartamento. Mas para outros não. Evan, tô fazendo inclusive aí um adendo do que você está dizendo. Eu não acho que porque a gente cresce dentro de uma cultura onde a cultura brasileira ela diz o seguinte: você tá com 17 anos, você só tem que saber o que você quer. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que inclusive pessoas que estão com 30, 40, elas não são obrigadas naquele exato momento a saber o que elas querem. Eu acho que a gente sofre uma pressão muito grande da sociedade e eles meio que obrigam a gente a saber já o que a gente quer. E às vezes você passa a vida inteira procurando. O importante, acho que é você ser feliz naquilo que você faz, independente do que seja. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que pensar, ser feliz no que a gente busca fazer e não, Exato. Né, ficar buscando um status. É que, na verdade, a gente tem uma cultura tóxica, na minha opinião, que é uma cultura capitalista, né? Não é só saber o que você quer ser quando crescer. A gente também é doutrinado que a gente só será bem-sucedido se a gente tiver uma casa própria, se a gente tiver um carro, se a gente tiver um bom emprego, que é aquele emprego que você põe na vitrine e todo mundo acha que você é o fodão, que você é o cara que tá indo nos melhores restaurantes, suas melhores roupas. A gente tem um pouco dessa cultura tóxica, eu vejo isso no Brasil. E aí eu vou contar um pouquinho do que eu queria ser quando crescer. Aí se vocês quiserem fazer alguns comentários sobre o que eu falei, por favor, fiquem à vontade. E até a questão da arte, né? A arte, ela não é vista como um emprego, né? As pessoas pagam caríssimo em coisas de marca, ou a gente falou um pouquinho disso, né, no último episódio, sobre se artesanal não tem valor, sendo que artesanal deu mais trabalho, foi feito com carinho, aí você não paga caro. Agora, se tem uma estampa que é reconhecida mundialmente, você paga um absurdo por um pano, às vezes, de qualidade inferior que você pagaria numa coisa artesanal. Quando eu cresci, né, eu tive, como eu já falei para você, educação bem religiosa, e eu sempre fui bom com palavras. Eu acho que com 8 anos de idade eu já estava num púlpito de uma igreja pregando para pessoas mais velhas, sabe? E eu lembro que quando eu tinha 8 anos, eu realmente era uma criança totalmente desprendida desse mundo. Eu era realmente um ET na escola. Porque assim, eu falava muito, assim, e não me gabando assim, mas eu estava, em termos de conhecimento, talvez de humanidade, eu estava à frente daquelas crianças. Em compensação, eu estava muito atrás delas sobre realidade. Apesar das crianças serem inocentes, elas tinham uma noção melhor do que é a realidade ali. O que é o mundo real, né? O que é o mundo de vontades, de desejos, de estar ali, né? De sentir, né? Eu gosto de brincar, tô afim daquela menina ali, tô com raiva daquele outro garoto ali que fica me satirizando. Então eu sempre quis ser pastor, e aí eu era bem as crianças, eu já me zoavam bastante na escola por causa disso, né? Sempre levei na boa, até porque eu era inocente demais para perceber que eles estavam sendo maliciosos, pra vocês verem o nível. E aí quando você vai conhecendo algumas pessoas, né, que vai te apresentando novos conceitos, novas coisas, primeiro amigo, apresenta videogame, outro cara que chega com uma revista diferente que eu jamais tinha visto em casa. Que é isso, né? Assim, a gente começa, como é que diz o homem, alguns filósofos falam que o homem nasce puro, né? E a sociedade o corrompe, né? E aí eu fui conhecendo algumas coisas. E aí eu fui... Aí eu tenho aquela pressão. Meu pai fez até a 4ª série, minha mãe também. Meu pai é metalúrgico, a gente paga o aluguel, sempre ferrado. E minha mãe falava, poxa, você tem que estudar, você tem que ser alguém na vida, a gente vai fazer o máximo que a gente pode. E aí começa aquela pressão, você precisa saber o que você quer ser. Com 14 anos eu comecei a trabalhar num bazar. Eu ainda queria ser pastor com 14 anos. Trabalhava num bazar de balconista, tirava cópias, vendia material escolar. Ganhava uma grana assim que pra mim na época era incrível, aquela grana que eu ganhava. Acho que eu ganhava R$250 por mês. Eu gastava tudo em figurinha ainda.
em canetas. Eu desenhava, então eu falo, puta, eu desenho bem. Quando eu crescer, eu posso ser desenhista também, né? Se der alguma coisa errada no meu sonho, né? Eu desenho bem. Você ainda não sabe que a arte não é bem vista, né? Tem um plano B ali, né? Exato. E aí eu incentivo. Eu tenho um irmão, por exemplo, que tá fazendo design, ele tem 18 anos. Eu super incentivo. Ele desenha muito melhor do que eu desenhava na minha época. Eu tenho um outro irmão que tá fazendo teatro, que, por exemplo, sofre o preconceito do nosso pai. Nosso pai acha que não é teatro, não é profissão. Fala que é profissão de vagabundo. Então, assim, você vê, é o cara que assiste a novela das 9 e gosta dos atores lá, entendeu? Aí eu fico pensando se ele poderia ser o cara que chamou lá o Tony Ramos de vagabundo nos anos 70. Mas eu vou fazer teatro, sabe? É um cara que arriscou a carreira dele, hoje ele é global. Na arte, a gente só vê quando o cara já é bem sucedido. A gente nunca pensa na estrada que o cara passou. Não. E aí eu quis ser desenhista e eu lembro que eu fiz um curso técnico. Algumas pessoas são decisivas na nossa vida. Eu conheci um professor que ele abriu minha mente e aí eu quis decidir que eu ia virar engenheiro civil, e ele eu vou te falar, ele é um cara que, por falta de engenheiro, eu não fiz o curso, mas ele acertou, né? Se eu tivesse feito engenharia civil naquela época, eu teria me surfado uma onda boa de empregos. No Brasil teve essa onda, né? Então ele foi um cara que me apresentou um sonho palpável, mas eu não consegui fazer por falta de grana. E aí é interessante como a gente, igual a Evan fala, né? A Evan falou, realmente a gente não pode se cobrar, a vida são de etapas. Todo ano a gente se descobre e se reinventa. Por exemplo, eu tenho livros publicados, eu vendo livros, e quem disse que esse era o meu sonho? Quem disse que eu, quando criança, falava que eu vou publicar um livro? Jamais pensei isso quando criança. E hoje está aí. Mas por que está aí? Porque em algum momento eu percebi que esse era o meu sonho. Um sonho difícil. Eu comecei a trabalhar no mercado de seguros, caiu no meu colo o mercado de seguros com 18 anos. Não escolhi. E aí é também quando você começa a ter o contato com a realidade cruel, né? Indo em eventos corporativos, vendo como as pessoas se comportam no corporativos, ainda mais eu que tenho uma origem mais simples, começo a conhecer coisas novas que eu jamais imaginei o que era. Eu sempre disfarcei bem, né? Eu já vi pessoas fazendo comentários absurdos sobre pessoas que moram na periferia, sobre pessoas teoricamente sem estudo. Para mim. Porque eu sempre me camuflei muito bem nesses ambientes, né? Quando eu comecei a trabalhar, enfim. Acho que o fato de eu sempre falar, né, desde criança, então nunca chamei a atenção, né? Algumas pessoas, até hoje, acho que algumas pessoas que não têm intimidade comigo, que não são meus amigos, né? Que eu tenho uma relação estritamente profissional no trabalho, não sabem das minhas origens, né? Quando não que eu esconda isso jamais, sempre que eu tenho oportunidade eu falo, mas tem pessoas que você não tem intimidade para dividir, nem que eu tenho pessoas que você não tem intimidade nem para falar que você é escritor, entendeu? A pessoa tá cagando para isso, ela tá seguindo ali a fórmula, a receita de como se comportar no mundo corporativo. Aí te pergunto se você tem carro, sabe? Isso é ser legal para eles, né? Você tem carro, você vai no qual restaurante, sabe? Tem um pouco disso ainda, para mim isso é muito tóxico. Eu percebi que eu ia ser escritor, que nunca foi um sonho, é uma maldição. Em 2012 eu já tinha aí em 2012, nem lembro quantos anos eu tinha, já tinha em 2012 acho que 24 anos. Sou péssimo em matemática. Eu sei que eu escrevo diários desde criança. Eu lembro que na quinta série eu fui zoado pra cacete na sala porque descobriram que eu tinha um diário. E na época tava passando aquela novela. Pode falar, Yuri. Eu ia falar, o Doug Funny tinha um diário, cara. Eu queria escrever um diário, mas eu nunca tive veia para escrever nada. Mas era um sonho meu. Queria ter. Quem sabe ainda dá tempo, né? Isso ainda dá, cara. Todo dia é uma oportunidade. Basta pegar a caneta e escrever. Não importa o que você vai escrever. Eu sei que, eu escrevi meu primeiro diário. Eu tenho todos eles aqui na minha estante, aqui guardados. Tava em alta aquela novela na SBT, o Diário de Daniela. Né? Então imagina, né? Eu chegava na sala, os caras começavam a cantar a musiquinha da novela. Os caras me alopravam. No Diário de Daniela estão escritas tantas... Cara, os caras me alopravam. E aquilo eu não entendia por que eles estavam me atacando, sabe? Que mal tem eu escrever o meu dia, sabe?
E aí eu percebi que chegou uma época que eu parei de escrever sobre o meu dia e sobre o que eu via. Foi aí que a coisa mudou. Aí chegou um dia e falei, vou criar um blog, né? Aí criei um blog, fui ganhando aqueles seguidores ali bem nicho, né? Aí pensei, por que não fazer um livro, né? E aí fui atrás, e aí eu acho que fica para um outro episódio eu falar o desafio de criar um livro, que é bem complexo. Não, escrever é difícil, mas aí cai, como diz o Mel, né? Aí você vê o mundo real. Pensei, você é escritor, publiquei meu livro. Putz, eu sou apresentado a um novo mundo, que também tem regras, que também tem pessoas que já estão no meio, e também nada ali é fácil, sabe? Então, aí é uma outra realidade. Em outro episódio eu falo um pouco mais como que é essa realidade de escritores hoje, no cenário contemporâneo. Mas eu percebi que eu encontrei algo que eu tenho paixão. Algo que, apesar de ser uma maldição, é algo que me alivia quando eu faço. É algo que torna meus dias mais palpáveis, mais aceitáveis, né? Meu sonho hoje, como adulto, é um dia viver disso, o que é um desafio tremendo, eu diria quase impossível, mas que requer muita coragem. Mas hoje eu me dou bem no que eu faço. Eu sou um bom analista de seguros, mas como eu falei, não tenho amor por isso. Então, hoje o ser humano ele toma decisões sempre baseadas na economia. São decisões econômicas, sempre. Por mais, às vezes você faz o que você não gosta para sobreviver, para pagar as contas, para sustentar a sua família, e só que em compensação eu acho que a gente nunca pode deixar de sonhar. Então isso que eu achei muito legal quando o Mel falou sobre a maquiagem, né, o curso de maquiagem. Foi a maneira que ele encontrou de se conectar. Eu faço um pouco disso, da conexão. Enquanto eu estou trabalhando em seguros, enquanto eu ainda sou obrigado a trabalhar em seguros, eu estou sempre pegando um pouco do dinheiro que eu consigo e invisto ele de alguma maneira na minha arte, na minha literatura. Seja na produção de um novo livro, num layout de um post do Instagram, porque eu acredito que um dia esse investimento vai ter valido a pena para eu poder sobreviver disso, não precisar trabalhar em seguros, né? Porque você investir teu tempo numa coisa que você ama é gratificante, por mais trabalho que... E não se iludam, achar uma coisa que você ama não é achar algo que não dá trabalho, isso não existe. Tem pessoas também que acham que ser o que você ama, né, viver do que você ama é não ter trabalho algum. Na verdade, às vezes você tem até o dobro de trabalho. A diferença é que você se esforça porque é pra você, né? Você tá colhendo os frutos. Você não tá... Tipo, hoje eu me esforço, quem colhe os frutos são os grandes homens velhos letrados das companhias americanas. Eles que estão colhendo cada suor aí de cada funcionário. Então o choque é muito grande quando você se percebe nessa redoma, né? Se eu quiser pagar minhas contas, se quiser encher a minha barriga, eu preciso estar sujeito a algumas decisões de outras pessoas, né? Você bota a tua vida na mão de pessoas que você desconhece para tomar as decisões. Mas eu não quero que vocês se sintam desesperançosos com isso que eu estou falando. Na verdade, a esperança ela tá aí, em cada entrelinha. Exato. Benício, eu acredito que se todo mundo no mundo conseguisse fazer aquilo que realmente gosta, eu acho que o mundo seria bem diferente, porque a gente teria pessoas menos frustradas, né? A gente percebe aí em vários lugares muitas pessoas fazendo aquilo que elas não gostam, mas por questões financeiras elas acabam sendo obrigadas ou se obrigando a fazer, né? E eu acredito que o mundo seria muito diferente se a gente conseguisse fazer aquilo que a gente gosta com mais amor. E só também deixar aqui, eu tava assistindo esses dias, eu vi uma notícia, uma amiga minha japonesa postou que o número de suicídios no Japão entre na idade colegial ali, aumentou, parece que 30% esse ano, sabe? E aí vem aquela questão, né, que não está muito longe da nossa cultura no Brasil também, da pressão dos pais de você precisa ser algo. E aí eles estavam falando a respeito desse problema que eles têm no Japão, que é uma extrema desonra se você tirar notas ruins, se você reprovar, se você se tornar, entre aspas, um fracasso, sabe, para a família. E isso é muito triste, né? Esse sistema que a gente vive, né, de pressionar um adolescente até não sobrar mais nada dele, até o cara achar que é melhor tirar a própria vida, sabe?
Eu acho espero que as próximas gerações a gente tenha alguma forma de mudar isso, sabe? Que os pais enxerguem ali como eles eram, né? E, enfim, tente de alguma forma ajudar eles a passarem por essa fase e não cobrarem mais ainda. Sabe que eu fico pensando aqui agora, com tudo que o Benício falou, é aquela questão de você ser uma coisa só durante a sua vida, né? Porque tem gente que, vou ter uma profissão e vou ser aquilo pro resto da vida. Aqui, morando na Austrália, eu descobri que, na verdade, a gente pode ser várias coisas durante a vida, né? E descobrir várias habilidades que a gente possui, fazendo várias coisas diferentes. Por exemplo, tem gente que tem um business, trabalha, tipo, tem um café e pode ser professor de música. Ou uma pessoa, ela pode trabalhar fazendo uma coisa e ter outro tipo de trabalho que ela gosta, igual o Benício tem, né? De ser analista e ser escritor. E aquela coisa, a cobrança que a gente pensa, fica desesperada, você é aquilo só pro resto da vida. E se eu não tomar aquela decisão ali, eu vou estar fracassado. Eu não, acho que na vida a gente pode ser várias coisas. E em questão, antes de vir para cá, eu fiz um curso de barista lá no Brasil e eu trabalhei em algumas feiras assim, de eventos, assim, e você percebe mesmo que no Brasil tem aquele preconceito, né? Porque você está numa posição inferior ali. Eu estava trabalhando numa feira lá no Rio de Janeiro, no Jockey, até falando errado, Jockey Club, perto do Cristo Redentor, e tinha o pessoal fazendo evento da Nextel ali, tinha gente classe alta, pessoas ricas, e o pessoal te esnobava, te tratava mal, assim, meio que você estava entregando café para ele, e você estava ali numa posição inferior. E vindo para cá, eu descobri que o cara que serve o café é tão mais respeitado, é tão respeitado quanto o CEO da empresa. Porque os caras vão ali, eles têm prazer ali. Tipo, aqui a cultura é tão forte. O cara que tá te entregando café é tão igual quanto o cara que é diretor, gerente, não sei o que lá. E isso o que é interessante quando você mora fora, né? Que essa diferença não é tão gritante qual no Brasil, né? As pessoas que trabalham de cleaner aqui limpando casa, as pessoas, elas não se sentem que estão fazendo trabalho, estou limpando privada. Não, elas chegam na casa, é como se estivessem na casa para organizar a casa. Elas têm pessoas que gostam de fazer aquilo e tiram uma boa grana e conseguem se sustentar e conseguem fazer outras coisas. Então, eu acho que essa visão que eu tive quando eu saí do Brasil, entendeu? Que as coisas aqui valem essa diferença assim, também salarial e tal. É lógico que é aquela situação da cobrança. Se você achar que você vai ser aquilo a vida inteira, aquilo te prende, é como se todas as outras possibilidades morressem, né? Por exemplo, hoje eu tenho vontade de fazer um curso de filosofia, eu tenho vontade de ter um business e fazer outras coisas também. E hoje em dia tem muita gente que faz aquelas profissões rápidas, né? Parece a profissão da modinha. Tá muita questão da estética. Uns agora abriu aquela ideia de ser terapeuta holística, e todo mundo querendo se salvar dessas questões mesmo, e o pessoal vai procurando ajuda em tudo que for buraco, né? Hoje tá em alta o multifuncional, né? Antigamente isso não era bem visto. Hoje já é um pouco mais bem visto. Você falou, eu lembrei de uma coisa que eu acho que é legal compartilhar, que isso para mim foi muito emocionante, né? Eu nem comentei para vocês como foi a minha odisseia de faculdades, né? Eu desisti de faculdades 3 vezes, tranquei matrículas, queimei muito dinheiro que eu não tinha, pagando mensalidade sem estar estudando, né? Quando a famosa fase que você despiroca, sabe? Você começa a ir em barzinho, chapar, ganha um pouquinho mais, vê um pouquinho mais de dinheiro que você nunca viu na sua vida e começa a fazer um monte de merda. Mas quando eu me formei, enfim, uma cena que muito, muito especial para mim. Minha mãe, ela se emocionou, né? Porque eu sou o primeiro com ensino superior na família dela. E eu percebi para ela o orgulho que ela ficou, né? Talvez mais orgulhosa até do que eu mesmo fiquei de mim, sabe?
eu vejo o ensino superior hoje também como mais uma das regras do nosso sistema, né? Você só pode ser alguém bem sucedido se tiver o ensino superior, porque você não usa quase nada disso na prática, não usa na entrevista, enfim. É basicamente um selo e metro de qualidade. Você é uma pessoa de qualidade, selo e metro. Se você não tem o selo e metro, você é do Paraguai, né? É quase isso na hora que a gente vai fazer uma entrevista sem ensino superior. Então, essa me emocionou, para ela foi importante. Eu fiquei assim, porque ela veio de uma geração em que isso foi, né, injetado na veia deles, né? Faculdade era o paraíso, né? Então, eu acho que, como o Yuri comentou, vai mudar bastante coisa na nossa geração, até porque nós agora que estamos educando os filhos, né? Então, a gente vai passar, talvez, não vai passar os problemas que nossos pais passaram, mas a gente vai passar os novos problemas, né? Da nossa nova geração. Pessoal, vocês querem dar mais algum recado sobre o que você quer ser quando crescer? Passar uma mensagem aí pro pessoal que tiver em dúvida, quem tá se sentindo preso, sabe? Que às vezes a pessoa tá se sentindo presa sem opção, não vê um caminho. A pessoa tem 27 anos, 25, 30, ela acha que a vida dela já acabou, 35, sendo que nunca é tarde. Eu tenho um primo que é carteiro, se formou com 40 anos, sabe? Ele quis se formar, era o sonho dele. Então, assim, ele foi lá e foi atrás com 40 anos. Então, às vezes, para quem está se sentindo aí nessa situação aí, que passem uma mensagem aí de conforto para essa galera aí. Vinícius, fala você primeiro, Eve. Eu ia falar o seguinte, que aquilo que eu lembrei do meu avô agora, né? Que meu avô, ele fez o que ele fez na profissão dele, ele era respeitado. Então, a questão é assim, o dinheiro é importante, sempre eu falo, o dinheiro dá tudo, o dinheiro é a coisa mais importante. Mas eu acho que tudo que eu queria falar para essa geração, principalmente o pessoal que está entre 25, 26, 27, 28 anos, é aquela ideia. Saia da casa dos pais, vamos morar sozinhos. E daí, eu acho que essa parte aí que vai pegar. Quando ele se vê ali, quando ele tiver essa independência, tiver esse autoconhecimento, eu acho que vai vir a luz. E eles vão saber o que eles querem da vida deles realmente. Porque daí eles vão ter aquela coisa da coragem, assim, de buscar. Porque quando a gente estiver na zoninha de conforto ali, qualquer emprego vai estar ok, vai estar para pagar a prestação da Marisa. Mas tenta, eu acho que é a principal, a minha dica. Saiam de casa, corram de casa. Fala, Mel. Eu queria dizer pra galera o seguinte, se desprendam, porque assim, a gente cresce dentro de uma cultura, né, onde nós somos meio que pressionados, né? E, então, assim, se soltem dessa questão de obrigatoriamente buscarem com 17 anos uma profissão, igual a Evan estava comentando, a questão de, na Europa, isso é uma coisa que também, que quando eu vim para cá eu percebi, aqui não importa. E isso é uma coisa muito bacana que eu aprendi com o passar do tempo, que o cara que está lá, como gari, a vida dele, para ele é importante, se ele gosta de trabalhar como gari, ele é feliz, a profissão dele é tão importante quanto o cirurgião que está na mesa sabe, fazendo uma cirurgia e salvando a vida de uma pessoa, porque se o gari ele não retira o lixo diariamente pra gente, aquilo vai virar um caos e vai trazer doenças e a gente vai acabar também tendo aí várias outras pandemias. Então é tão importante quanto o doutor que está nesse exato momento fazendo uma cirurgia de alguém. Então, eu acho que a gente tem que tirar esse status que a gente carrega, principalmente na cultura brasileira, de que achar que o médico, o doutor é mais importante do que, por exemplo, o gari, e buscar dentro do seu próprio coração o que realmente você quer ser, o que te traz prazer e felicidade. A partir do momento que você tirar essa questão de que você precisa urgentemente se formar, ter uma universidade e começar a se perguntar para dentro de si o que eu quero ser, o que me faz feliz, eu acho que a gente vai começar, de repente, a entrar num outro nível de realização pessoal. Acho que é isso. Boa, Mel. Mestre Yuri, o homem das 10 profissões. Bom, minha consideração final aqui tenham coragem de arriscar, sabe? De sair da zona de conforto. Eu mesmo com 28 anos, eu falei, pô, eu não tô satisfeito mais com isso aqui. Eu vendi tudo,
E peguei... Não, minto. Primeiro, eu fiz o curso de comissário, acabou não dando certo, meu inglês ainda não era o suficiente. Aí sim eu vendi tudo, vim parar aqui na Austrália. E é isso, estou correndo atrás. Dia a dia, eu acho que a gente está se reinventando. Todo dia é um dia de aprender algo novo e de chegar mais próximo do seu sonho. Então, essa aí é a minha consideração final. Tenham coragem e arrisquem. Coragem sempre. Boa, Yuri. Eu vou passar um recadinho para as pessoas, que assim, vão atrás dos seus sonhos, obviamente, mas lembre-se que isso também não é fácil. Você tem que estar disposto, né? Ter a cara ali pronta para bater e não desistir. O que não falta é pessoas para dizer que você não vai conseguir. Isso você vai encontrar. Então, eu tenho uma frase aqui para dividir com vocês, para vocês pensarem sobre, né? Que é sobre vidas. Todo dia é um round. E o gongo tá bem longe de soar. Então, vocês precisam continuar. Tenham coragem. Coragem sempre. Ô, Benício, eu queria só finalizar também jogando uma mensagem, aproveitando que você sempre passa mensagens bacanas pra gente. É uma mensagem também do Albert Einstein, que ele diz o seguinte: pense 99 vezes e nada descubra. Deixe de pensar e mergulhe em profundo silêncio. E eis que a verdade se me revela. Então, pra gente pensar, né? Boa. O silêncio, às vezes, a gente pensa que o silêncio não fala também, né? E o silêncio, ele também fala. Sim. Boa. O silêncio... Pessoal, agora... Pode falar, Yuri. Eu tinha falado dos silêncios constrangedores também, né? Exatamente, pessoal, foi bom demais ouvir vocês, conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Querendo ou não, essas nossas conversas, ela é uma troca de experiências e basicamente é isso, né? Nós somos seres humanos compostos de experiências. O que é o ser humano sem as experiências? E agora eu quero, além de experiências, eu quero que vocês dividam aí pra gente finalizar. Aproveitem agora para indicar alguma coisa que vocês estão assistindo, vendo, acessando, consumindo, para o pessoal aí que muita gente gostou das indicações do nosso amigo Mel, né? E tem indicado boas séries aí, a galera ouvi bons feedbacks. Indiquem aí, começa aí, Yuri. O que você tem para indicar pro pessoal aí? Bom, eu vou até dividir em duas partes aqui. Eu vou falar sobre a série chamada Terror. Eu vou deixar para falar da primeira parte, até porque a Evan dormiu nela, na primeira temporada. E ela pode falar bem da segunda. A primeira temporada da série Terror, eles contam a odisseia dos navegadores no século XVIII, se eu não me engano. E dentro desse cenário começam a acontecer coisas sobrenaturais. É uma série maravilhosa, é baseada em fatos reais. Óbvio que não tudo, né? Aquela, como diria o Nelson Rubio, aumenta, mas não inventa, né? Dá uma aumentada na história, mas tá dentro do contexto histórico. Quem gosta de história vai amar. Então, essa é a minha indicação da semana. Boa. Fala, Mel. Cara, por conta da minha ida pro Brasil, eu tô meio que assistindo quase nada, mas só para não ficar em branco, deixar passar em branco, começou a passar aqui, eu acho que no Brasil a galera deve ter até assistido, começou aqui a passar no canal belga, em inglês seria The Business, mas em português é uma série brasileira, inclusive, que se chama O Negócio. Eu não sei se vocês aí chegaram a assistir. Não. São 4 temporadas. Óbvio que eu tô aqui na primeira temporada ainda, mas é bem bacana, é bem interessante, porque na verdade são 3 garotos, na verdade são 4 atrizes, né? E elas, na verdade, são... Será que eu posso dar o spoiler do negócio? Ou melhor não? Toma cuidado, hein? Toma cuidado. Eu vou ler aqui o que está dizendo assim, são 3 mulheres que decidem mudar suas vidas quando entram no arriscado mundo do sexo. Pronto. Bonitas e com formação universitária, elas aplicam técnicas de marketing e administração de empresas no exercício da nova profissão. É isso. Bem bacana. São 4 temporadas e é bem interessante. Eu vou indicar aqui. Eu vou indicar aqui antes da Evan, deixar a Evan encerrar dessa vez a indicação. Eu vou indicar 3 coisas. Vou indicar o meu perfil no Instagram, @BenícioTargas, que o Instagram tá me vetando. Galera, @BenícioTargas.
Me segue lá, comenta, curte post. Ultimamente, meu engajamento não tá dos melhores. Instagram quer que eu ponha dinheiro na plataforma, é isso. E vou indicar para vocês o podcast chamado Cast da Má Vontade, que eu faço parte lá como participante. É um podcast descontraído, o pessoal lá também tá no começo, então a gente tem que se apoiar sempre, né? Eu vou apoiar o Incendiários quando estiver lá, e daqui apoio o Cast da Má Vontade. Então procurem lá o Cast da Má Vontade, podcast aí fresquinho também, que também quinzenal. E, por último, vou indicar eu e minha esposa, Thaís, a gente gosta muito de ficar assistindo aqueles programas de provas físicas que tem aquele monte de gente saudável, que supera os limites, velocidade. A gente gosta de assistir esse tipo de série enquanto a gente tá aqui com sobrepeso e comendo pizza, né? Então, a gente assistiu recentemente, tá no Netflix, na locadora vermelha, Batalha de Titãs, o The Rock é o Oshi, e aí vai a galera bom. Lá, a galera vai lá e assistimos inteiro. Então, pra quem curte passar um final de semana despretensioso, vendo essas provas aí da galera superando limites, quem sabe não sonhar, né? Você um dia pode estar lá, também superando aqueles limites. E tem tudo a ver com o tema de hoje, porque a galera se supera lá, tem umas histórias bem legais, né, de superação. É verdade, ninguém imaginava que estaria ali, né, carregando 50 quilos de concreto nas costas. Eu lembro de um cara que, tipo, há um ano atrás, eu tava com câncer, tava no leito de morte, agora eu tô aqui. Eu falei, verdade. Nossa, né? Aí tinha problema do coração, pensar, né? Exatamente. E tá lá carregando a bola de concreto de 100 quilos, né? Tá tinha problema do coração. Não, isso é legal, eu gostei pra caramba. Indicação pra vocês. Pode falar. Entrando no gancho aí do Vinícius, a gente tava assistindo The Floor is Lava, que é mais ou menos assim, o chão é lava, que é a mesma coisa, é um torneio também que tem participantes, eles têm que passar pelas provas até chegar no... São pessoas normais, assim, nada de fisiculturistas e tal, pessoas fortes, mas são pessoas normais. Aí tem que passar pela prova e ganhar um prêmio lá de $10 mil. Eu achei bem engraçado. Mas o que eu ia falar, assim, que eu achei da semana, assim, que eu assisti, eu falei que é top mesmo, é o Terror, que tá no Prime, no Amazon Prime Video. E a segunda temporada, eles fazem uma crítica surpreendente contra o governo dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, pelos imigrantes japoneses nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tem uma coisa aí da história que eu nunca tinha nem lido, nem tinha visto em outro lugar, que como que eram tratados os imigrantes japoneses nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, e aquela questão da bomba de Hiroshima e Nagasaki, e aquilo ali foi surpreendente, assim, uma crítica bem legal. Porque a gente sabe a história dos campos de concentração nazista e tudo mais, mas ninguém falou nada a respeito, né, da parte do que os americanos também fizeram campos de concentração com os japoneses erradicados, né, nos Estados Unidos. Essa Exato. parte da história meio que passou batida, né? Legal. E é muito legal. Me interessei. Eu vi aqui disponível, vocês dois falaram, eu me interessei bem pela série. As duas temporadas são maravilhosas. E não são complementares, né? Cada temporada é uma história? É uma história. Ah, bom saber. Eu odeio me amarrar agora. Boa, eu odeio me amarrar agora. Não tô pegando mais tempo, principalmente em Netflix, né? Não começo mais série lá sem saber que vai ter fim, né? Que a chance de cancelar é grande. Então, beleza. Pessoal, só agradecer mais uma vez vocês por esse episódio. Para vocês aí que estão encerrando o dia, eu que estou começando, o Mel que está no meio. Dá um tchau para a galera aí, valeu. Um abração, um beijão, boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Boa noite, galera. Boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite pra gente Tchau. aqui na Austrália, né? Tchau. Um abraço, pessoal, também, pra vocês aí. Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal.